A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós não fomos até Colombo, mas a mensagem que nós iríamos passar lá, estaremos passando aqui ao vivo nessa live, através do Facebook, e depois estaremos postando também no WhatsApp e no YouTube. Nós estamos hoje na parte 11, é a penúltima parte do tema, Vencendo os Convites do Pecado. A minha Bíblia está aqui aberta em Romanos capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meus queridos irmãos, é muito importante compreender que, embora as sensações, a impressão que o inimigo, através da tentação, produz na carne, é de que esses sentimentos pecaminosos que querem nos arrastar como antes, quando não tínhamos o Espírito, essas sensações dão a impressão de que as tentações são mais fortes do que podemos. Mas sabemos em 1 Coríntios 10:13 que nunca haverá tentação maior que podemos suportar. Portanto, nesse breve estudo, a parte 11 do tema Vencendo os Convites do Pecado, estaremos falando que o diabo mente através de sensações, impressões, opiniões. Esse desejo para o pecado, esta realmente influência que quer nos colocar contra Deus, nos contaminar. A tentação que combate contra a nossa alma. A tentação que quer nos fazer pecar. Lá em Tiago capítulo 1 diz que nós devemos ficar felizes quando passarmos por várias tentações. Todos os dias somos entregues à morte para escolhermos a vida. Portanto, a tentação é uma ótima oportunidade para que nós possamos ser fiéis ao Senhor, assim como José, que quando foi tentado pela sua patroa, preferiu ser preso do que trair Deus que estava olhando. Somos testemunhas a anjos, demônios, pessoas e principalmente a Deus. Ele confia em nós. Ele tem nos preparados para essas tentações, para que nós venhamos a realmente escolher a cada nova tentação, rejeitar e renunciar. Meus amados, a tentação nos seus minutos iniciais, seja tentação a um vício, ao sexo impuro, a mentira, a avareza, a preocupação, muitas são as tentações que tentam arrastar o homem para o pecado, para a frequência aonde o inimigo possa sujá-lo. Em Isaías 59 diz que o pecado cria uma cortina entre nós e Deus. Não percebemos a glória de Deus, não percebemos o amor de Deus. Oramos e não percebemos a Deus, até que nos limpamos. Mateus 5,3 diz, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Quando compreendemos a importância da pureza pela graça, nós vemos o quanto os espíritos imundos precisam da imundície e da sujeira para terem brecha e entrada. Aquilo que está limpo pelo sangue, está selado pelo Espírito, não pode realmente ter acesso a demônios. O diabo não toca. Mas o inimigo sabe que, através do mundanismo, ele pode nos cegar e nos fazer retroceder. Em Tiago 4,4 diz que o mundanismo nos faz inimigos de Cristo. A Bíblia diz em 1 João 2,15 que se amarmos as coisas deste mundo, não perceberemos o amor de Deus. Quando o homem cede ao pecado até que ele se arrependa, o coração começa a se endurecer, se tornar frio, insensível, retroceder. Ele começa a perder aquilo que ele tinha. Quando o Beelzebul, o Deus das moscas, ele entra através da tentação, ele vai cegando, tirando o entendimento, tirando o ânimo da leitura bíblica, tirando o ânimo para a oração. A mente fica contaminada, como disse 1 Timóteo 1,19, 3,9. A pessoa vai orar e diz que adianta eu orar se eu estou assim. O inimigo coloca então o prisma dele, através do pecado, o inimigo coloca então a culpa, o inimigo coloca então a sensação de que Deus não vai te perdoar. O que acontece é que durante a tentação, o Espírito Santo está pronto para nos ajudar. E é impossível cair em tentação. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, se quando eu e você formos tentados, escolhermos naquele momento se entregar a Deus. Ele se torna responsável em nos livrar daquela vez.
Mas a tentação no dia mau muitas vezes bate a porta 70 vezes 7. E a cada vez, diz Filipenses 4, do 6 ao 8, que a angústia ou sentimentos contrários à Bíblia, que não sejam paz, amor, alegria, pureza, bater na porta do nosso coração, nós possamos nos entregar a Deus. É nos sujeitando a Deus que poderemos resistir ao diabo. O homem não pode lutar contra a tentação, mas ele foge da tentação, ele foge para o esconderijo do Altíssimo, ele foge para Deus. E ali ele recebe realmente estrutura para dizer não à tentação. O homem caído, sem o Espírito Santo, não tem como resistir à tentação, porque nós fomos feitos um pouco menor que os anjos, diz o Salmo 8. Então o homem, quando ele não tinha o Espírito Santo, ele era vulnerável. Cada um de nós, na nossa alma, tem uma árvore no centro do jardim, algo que é proibido, pecaminoso, que a Bíblia diz que é pecado e que a nossa carne gosta. Às vezes um irmão é tentado no vício, o outro não. Às vezes um é tentado na impureza sexual, o outro não. Então existem vários tipos de fraqueza. Mas o ser humano, a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, precisa do Espírito Santo, então, todo ser humano, para que ele possa ter, então, condições de dizer não. É maravilhoso que a liberdade dos filhos de Deus é decidir, é dizer não aos convites do pecado. Por mais que a carne gosta, maravilhoso é entender que nós podemos decidir o contrário do que estamos sentindo. A Bíblia mostra, e eu vou abrir aqui com você, em Colossenses capítulo 3, se você puder abrir a sua Bíblia, que isto quer nos colocar contra Deus, extinguir o Espírito. A tentação quer extinguir o Espírito, afastar a glória do templo, quer nos colocar debaixo da ira de Deus. Então, entre o pecado e o arrependimento sincero, né, quando eu confesso com a intenção de abandonar, entre o pecado e a confissão sincera com a intenção de abandonar, o inimigo está agindo, cegando, esfriando, atacando, fazendo o cristão retroceder e ser escravo. Portanto, aquele que se entrega ao Senhor, ele é sábio. Nós temos essa escolha, carne, espírito e carne em todo o trajeto. Se pelo Espírito modificarmos as obras do corpo, viveremos, mas se continuarmos na carne, morreremos. Aqui em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 2, se você puder acompanhar na sua Bíblia, nós vamos falar aqui sobre tentações. E tem pessoas que são viciadas, né? São tentadas à ansiedade, à amargura, à impureza, ao ódio. São tentadas no vício, são tentadas na prostituição, são tentadas na soberba, né? Quantos que foram tentados na soberba e ficaram debaixo da ira de Deus, né? Então, essa vontade de competir com os outros e ser melhor e maior que os outros é uma tentação. Porque o Senhor está com os humildes e o Senhor é manso e humilde. Portanto, toda violência e soberba precede a queda. Sabemos que o inimigo, ele tenta insuflar o homem na soberba, na arrogância, para depois derrubá-lo lá na frente. Porque a soberba torna o homem vulnerável a demônios. Com os humildes está a sabedoria. Essa é a frequência da sabedoria. Olha só, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer. Olha que coisa tremenda, irmãos. Mortificai. Trazer para zero, como um morto mesmo. Os nossos membros podem ser mortificados para o pecado. Pastor, como é que pode? Os meus hormônios e os meus desejos carnais e essa força que tenta me puxar. A graça nos dá condição de frear todo apetite pecaminoso. Eu vou orar aqui no final desse estudo para que Deus dê essa revelação para você, de que o diabo mente através dessas sensações, de que você precisa do pecado, de que o pecado é mais forte do que você, e de que você não tem como resistir e renunciar. Aqui está muito claro: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí, o que é a natureza terrena que nós precisamos modificar? A prostituição, a impureza, né? Então,
O sexo fora do casamento, o sexo virtual, na internet, olhares libidinosos. A Bíblia diz que o homem que olha para a mulher com um olhar malicioso, ele já adulterou no coração. Então o Senhor é puro, Ele quer que nós sejamos puros nos nossos pensamentos. As pessoas não sabem o que você está pensando. Às vezes a pessoa olha com um olhar malicioso para outra, cheio de maldade, paixão, mas a outra não sabe. Mas Deus sabe e nos deu o Espírito Santo. Portanto, Deus quer que nós sejamos puros não só na aparência, com amor fingido, mas puros no interior. Como disse o salmista, Senhor, que os pensamentos secretos e as palavras da minha boca sejam agradáveis diante de ti. Portanto, é muito sério essa questão de pensamentos secretos. É muito sério essa questão, porque a pessoa pensa que está enganando as outras, mas está enganando a si mesma. Porque esses pensamentos imundos atraem espíritos imundos. Aqui está: fazer, pois, morrer a prostituição, a impureza, a paixão lasciva. Há uma diferença entre o amor e a paixão lasciva. O amor é despertado por Deus. Então, o homem e a mulher, Deus não coloca o amor no homem ou só na mulher, para que um fique sofrendo, o outro não quer, o outro ama, o outro não quer. Não, isso é paixão. A paixão, ela é desesperada e depois ela acaba. É só uma coisa da carne. A pessoa se interessa, acha a outra bonita, tal, mas depois, como disse que Aminon estava apaixonado por Tamar, mas depois que fez sexo com ela, teve nojo dela. Então a paixão não é fiel, não se importa com a alma do outro, não realmente tem respeito para com o corpo do outro, porque o corpo do outro fora do casamento pertence ao Senhor, né? Nosso corpo dentro do casamento, o corpo da mulher pertence ao homem, o corpo do homem pertence à mulher, mas fora do casamento o corpo pertence ao Senhor. E sexo fora dessa situação passa a ser impureza. E sexo contrário ao homem e à mulher, a Bíblia chama de devassidão, né? Então o que nós estamos vendo aqui está muito claro na palavra de Deus: fazer morrer a impureza e a paixão lasciva. A paixão lasciva, ela é um desrespeito para com o outro. Por exemplo, o rapazinho disse para a moça assim: prova que você me ama. Ele já está provando que não ama ela, porque ele quer apenas usufruir, usar e depois desprezá-la. E aí, se ela engravidar, ele foge. E aí ele vai apenas tirar a pureza dela, apenas vai querer usar. Então a paixão, ela é vampiresca. A paixão e o ódio andam muito juntos. Tanto que a paixão vira ódio, o ódio muitas vezes vira paixão. São sentimentos muito próximos, embora pareça diferente. Mas a paixão não vem de Deus, o amor vem de Deus. A paixão é uma loucura temporária. Ficou cego de paixão, né? Ficou cego de ódio. Entende? A pessoa às vezes fica cega pela avareza, o amor é o dinheiro, ou ele fica rico, ele fica cego. Ele não começa mais nem conhecer os parentes. Então o que nós estamos vendo aqui é que essas coisas são tentações. Olha aqui, ó. A paixão lasciva, o desejo maligno. Aí ele fala que a avareza, a tentação, o quê? De amar o dinheiro. De mentir para conquistar dinheiro. Viver para acumular dinheiro. Então a pessoa ela fica viciada em dinheiro. Umas são viciadas em álcool, a outras são viciadas em sexo, a outras são viciadas na mentira, no orgulho, e outras são viciadas o que? No dinheiro. Então Deus não quer que você seja escravizado pelo vício. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo para que sejamos livres. Ser livre não é ceder à tentação. Ser livre é renunciar à tentação, porque você não precisa do pecado. O que você precisa é de um coração limpo para continuar vendo a Deus cada vez mais. E essa revelação progressiva, né? Através de um coração puro, cada vez mais paz, amor, alegria, fé e bênção. Então o inimigo, ele sabe que um coração limpo continuará percebendo a Deus. Um coração limpo continuará crescendo na fé. Então ele tenta interromper isso sujando aquele coração, embaçando a lente do coração através de um presentinho, através de um anzol, de uma isca, que é o pecado, que você e eu não precisamos do pecado. Não. A nossa carne diz que nós precisamos, mas a Bíblia prova que nós não precisamos. É uma ilusão, é um engano. O que nós precisamos é daquilo que vem de Deus. Aquilo que vem do diabo nós não precisamos. Aqui diz a avareza, que é idolatria. Então o que é idolatria? É quando eu cedo aos apelos da minha carne, quando o diabo me oferece algo que a Bíblia diz que é pecado, e eu não ouço o Espírito, e cedo aquilo e permaneço naquilo. Até que eu me arrependo, eu estou contaminado. Né? Então é preciso se arrepender, confessar, dizer: Deus, não quero apenas o teu perdão. Eu quero ter nojo disso, eu quero renunciar a isso, eu quero não fazer, eu quero parar de praticar isso. Porque a graça, ela não apenas perdoa, ela nos dá poder para parar.
Aqui diz, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E por essas coisas, o que acontece? Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a pessoa dentro da igreja tem cargo, tem dons, mas ele é um filho da desobediência. E a ira de Deus é sobre ele. Ele pensa que ele é um salvo, mas na verdade ele está debaixo da ira, porque ele não sangue de Jesus. A Bíblia diz em Romanos 2,5 que pela teimosia, pela obstinação e coração duro, está acumulando ira para o dia da ira. Então ele tinha a oportunidade de se limpar pelo sangue, ele tinha a oportunidade de se encher do Espírito Santo, mas ele escolheu ceder ao pecado e permanecer no pecado. Como uma porca que volta para a lama. Ele tinha agora, pelo Espírito, o poder para viver em santidade, mas ele escolheu a oferta do diabo. E tendo um dia levantado a mão para receber a Cristo, agora extinguiu o Espírito. Tendo um dia recebido a Cristo, agora está expulsando Cristo e se entregando aos espíritos imundos, ofendendo o Espírito Santo, pisando no sangue de Jesus e dando lugar ao diabo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, escrita para a igreja, não deis lugar ao diabo. É plenamente possível dar lugar ao diabo por falta de entendimento ou por falta de fidelidade. Aqui o que nós lemos em Colossenses, do versículo 2 ao 5, fala que a ira de Deus está debaixo dos filhos da desobediência, quer estejam dentro ou fora da igreja. A igreja não vai livrar você da ira de Deus. Não, é a graça que nos livra da ira de Deus. É tomar a graça e viver em temor e tremor. Então a pessoa vai, eu sou pastor, eu sou cristão. Não, a ira de Deus permanece. A Bíblia diz que quem crer em Cristo escapou da ira, mas quem não crer em Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus, naquele dia o Senhor diz, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas eu orei em língua, eu expulsei demônio. Eu não te conheço, você tem iniquidade no seu coração. Então, Deus não vai aceitar pecado no céu. Mas eu já recebi Jesus, agora eu posso brincar com o pecado, uma vez salvo, sempre salvo. Aí está um grande engano, essa doutrina de demônios, irmãos. Ousas. One time saved, always saved. One time saved, always saved. Uma vez salvo, sempre salvo. Isso é engano. Não existe isso. A Bíblia diz claramente, Ezequiel, que se o justo ele ceder à imundícia e não se arrepender e morrer no pecado, morrer sujo, o seu tempo de justiça não será levado em consideração. Aqui em Efésios, amados, eu li Colossenses capítulo 3, eu quero ler com você Efésios, e você veja que é Novo Testamento, né? Para a igreja, para mim e para você. Capítulo 5, você puder acompanhar aí na sua Bíblia, Efésios, capítulo 5, versículo 3. Então a graça nos ensina a renunciar à impureza. A graça nos ensina a vencer a tentação. Muitos pastores pregam que Deus perdoa o pecado, mas bem poucos pregam que Deus nos dá poder para renunciar ao pecado e dar bom testemunho. Diante de principados e potestades, Deus confia em nós e nós podemos ser fiéis pela graça. Até o lema da Gerados pela Graça, 1 Coríntios 7, 25, recebendo graça para ser fiel. Aqui, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 3. Mas a impudícia, ou toda sorte de impureza, ou cobiça, nem sequer nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrice, né? Piadinhas imorais, indecentes, palavras impuras que despertam pensamentos impuros, né? Essas coisas são inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Adorando a Deus, falando da palavra, conversando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, não falando de paixão, não falando de malícia, não falando de coisas que provocam pensamentos impuros. Veja lá. Sabei, pois, que nenhum incontinente ou impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Então, não adianta querer enganar, não, com palavras, não, nada a ver. Tá aqui, ó. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então tem muita gente, irmão, que está dentro da igreja, mas é filho da desobediência. Fala que é evangélico, mas obedece o demônio. Mas não segue a palavra de Deus. Não quer largar o mundanismo, não quer largar as coisas deste mundo, não quer largar a carnalidade. Mas eu sou evangélico, pastor. Mas não quer largar as coisas de Satanás. Eu sou evangélico, pastor. Não, pastor, eu amo Jesus. Ama Jesus e ama o pecado também. Ama Jesus, mas não quer abrir mão do pecado. Então, se nós não renunciarmos ao pecado, nós somos infiéis, somos adúlteros espirituais. Aqui em Efésios capítulo 4, o Senhor fala para não darmos lugar ao diabo. E essa carta foi escrita para a igreja. Aqui ele diz no capítulo 4,
para nós não darmos lugar ao diabo. E aí ele pega e explica o que é dar lugar ao diabo, amados. Olha que coisa tremenda. Isso é tremendo. Aqui, no versículo 31, tá? Pega a tua Bíblia. Então, no versículo 27, Efésios 4, 27, fala, não deis lugar ao diabo. Aí depois ele explica no 31 o que é dar lugar ao diabo. Eu vou ler a partir do versículo 29, tá bom? A partir do versículo 29, olha as coisas que o diabo tenta e que nós podemos vencer porque somos mais sábios que o diabo, porque a Bíblia nos faz sábios. Tá? Não é só ouvir, não. Aquele que ouve e pratica é casa na rocha. Eu sei que esse tipo de estudo não é popular. Muitas pessoas já entraram aqui na live, saíram. Eles não ficam, irmãos. Por quê? Porque eles querem ouvir uma mensagem que não custe nada. Eles querem uma mensagem assim, ó, me dê tudo de Deus, mas eu não vou me entregar a Deus. Eu quero tudo de Deus, mas eu quero continuar no pecado. No mundanismo. O pastor meu lá falou que se eu der dinheiro, eu posso continuar fazendo as mesmas coisas, pensando como eu pensava no mundo, agindo, falando, fazendo as mesmas coisas, que eu vou pro céu. Eu já me batizei nas águas, pastor, eu trabalho na cantina, dou dinheiro na igreja. Não, irmãos. Não. Estão enganando você. Engabelando você. A religião não salva. Não, boas obras não salvam, irmãos. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E é pela graça, não é pelo fanatismo, não. Então tem muita gente enganada e misturada com o mundanismo, e naquele dia vai ter uma grande surpresa, porque os mornos Deus vomitará. Olha o que diz aqui, irmãos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, que transmita graça aos ouvintes. E não entristeçais o Espírito de Deus, na qual fosse selado para o dia da redenção. Então vai entristecendo o Espírito, depois vai extinguindo o Espírito, depois a casa fica vazia, vem 7 demônios, aí blasfema do Espírito, aí não tem mais perdão, né? Então vai entristecendo o Espírito, depois vai extinguindo o Espírito, depois fica a casa vazia, vem 7 demônios, aí blasfema contra o Espírito. Aí diz que pecado não é mais pecado, aí começa a falar mal da Bíblia, começa a falar mal de Jesus, já não tem mais arrependimento. Aqui diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos qual fosse selado para o dia da redenção. Longe de vós o quê? Toda amargura. O que diz ali? Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim como toda malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos. Amém, irmão? Deus nos chama a ser bondosos, cheio de misericórdia, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Então você vence o diabo perdoando aqueles que o diabo está usando contra você, orando e jejuando por eles, né? A mágoa, como diz 2 Coríntios 2,10, dá lugar a demônios. É muito importante compreender, amados, que Deus nos dá estratégia, nos dá táticas, nos dá unção, mas Ele não escolhe por nós. A bênção e a maldição, quem escolhe somos nós. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20, diz, eu coloco em ti a da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolhe tu. E ele diz, olha, escolhe a vida. Eu também te digo, escolhe a vida, irmãos. Escolhe a graça para ser fiel. Não escolhe o pecado, não viva uma vida dupla, não seja um hipócrita, um na igreja e uma vida suja lá fora. Não seja, em Lucas 12, capítulo 12, versículo 1, diz, cuidado em primeiro lugar com o fingimento. Tem muita gente que tem duas caras, irmãos, uma na igreja e uma fora. E ele pensa que está enganando os irmãos, mas na verdade quem é que vai enganar? Deus que tudo vê, né? E é a Deus que nós vamos prestar conta, todo joelho se dobrará. E nós queremos estar com sinceridade e simplicidade. Não adianta ser hipócrita, porque os hipócritas, o lugar dele é o lago de fogo de enxofre. Deus é com os sinceros, com os humildes e os tementes, amém? Eu quero orar junto com você em cima dessa palavra e pedir que Deus te ajude e me ajude a sermos sinceros, fiéis, tementes. Que nós não venhamos brincar com o pecado, nem usar de desculpas para com o pecado, mas sim tomar a graça para ser fiel, para viver uma vida limpa diante de Deus e dos homens. E sermos realmente testemunhas fiéis e sermos pessoas que dão um bom testemunho. Porque este mundo difama a Deus, odeia a Deus, entristece a Deus, que pelo menos nós que somos a igreja não venhamos difamar o nome de Deus e do nome de cristão, né? Mas que as pessoas possam ver em nós que nós somos sinceros, inculpáveis, que nós somos aqueles que têm temido a Deus, e pela graça, não pelo esforço, pela culpa, né? Pai, una minha fé com essa pessoa, profetizo na vida dela, a tua unção, a tua graça, o teu livramento, que ela possa ser cheia do Espírito Santo,
e que ela possa vencer e não ser vencida. Tua palavra diz: ao que vencer, de maneira alguma haverá o dano da segunda morte. Pai, que nós possamos vencer a carne e o mundo do diabo, não apenas dizer que somos evangélicos, não apenas dizer que temos cargo na igreja, mas que nós possamos de fato vencer a carne e o mundo do diabo, porque a graça não é desculpa para o pecado, a graça é o poder para vencer o pecado, renunciar ao pecado e viver uma vida de obediência espiritual, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a você que participou dessa live, agradecer também àqueles que entraram e saíram correndo dessa live. Eu quero dizer que o problema não está com essa palavra, o problema não está com este tipo de mensagem, o problema está com muitos na igreja moderna. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas terão comichão nos ouvidos e não suportarão essa doutrina. Para eles isso é coisa terrível e abominável. Então aqui, se você depois rever aqui, eu creio que mais de 20 pessoas entraram e saíram correndo dessa live, porque esse tipo de mensagem as pessoas não querem. Elas querem todas as bênçãos de Deus, sem se comprometer com Deus, sem se arrepender, sem se converter. As pessoas estão realmente fugindo da palavra genuína. Mas eu louvo a Deus por você que participou, você que vai ouvir na sequência, ou mesmo lá no YouTube, ou mesmo que vai seguir o áudio depois que eu vou mandar no WhatsApp. Um grande abraço, shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, a sua casa e tudo que é seu, em nome de Jesus.